Homem-Aranha, um novo dia finalmente está entre nós e posso dizer logo de cara: o melhor filme live action do Homem-Aranha desde Homem-Aranha 2 e digo mais, muita gente critica o Homem-Aranha do Tom Holland, principalmente os fãs do Andrew Garfield, pelo que eu percebo, tá? Mas depois desse filme, desculpa fãs do Andrew Garfield, mas Tom Holland se consolida como um Homem-Aranha muito melhor. Não acho ele melhor que Tobey Maguire, mas Tom Holland é melhor. Eu posso dizer isso. Ah, e antes de continuar o vídeo, só um aviso para quem não assistiu o filme. Tem spoilers esse vídeo, então se você não assistiu Homem-Aranha Um Novo Dia e quiser continuar assistindo esse vídeo, é por sua conta e risco. Mas, enfim, Homem-Aranha Um Novo Dia, que eu não tava tão animado não, sendo bem sincero. Não que eu achasse que ia ser ruim, ou que não ia ter hype, ou algo do tipo, porque o final do filme anterior, maravilhoso por sinal, ele dava um gancho muito bom para essa continuação, mas eu sentia que depois daquele filme não tinha mais tanto o que ser contado sobre aquele Homem-Aranha dentro do MCU. Então, minhas expectativas não estavam tão boas, apesar de que os trailers até que estavam interessantes, mas enfim, eu não estava tão animado assim não criei expectativa. Eu não sabia nem se eu ia pro cinema, mas depois que eu vi as primeiras críticas, que foram muito positivas, eu não tive escolha, eu fui pro cinema assistir o Homem-Aranha. E valeu muito a pena, um dos melhores filmes do Homem-Aranha, tá? Eu já posso dizer aqui de início. A começar por um fator que faz esse filme ter um improvement muito grande em comparação com os filmes anteriores do Tom Holland, que é a direção. Porque aqui trocou o diretor, antes era o John Watts, que era meio que um picolé de chuchu, e agora entrou o Destin Daniel Cretton, eu acho que é assim o nome dele. E cara, que diferença que faz. Ele dirigiu o filme do Shang-Chi, que muita gente gostou na época, mas que hoje em dia já é mais questionado. Mas uma coisa que muita gente considera realmente boa daquele filme do Shang-Chi eram as cenas de ação, que de fato são muito boas, pelo menos a parte inicial do filme, que não tem tanta interferência da Marvel e tal. Então, o diretor daquele filme foi chamado para esse e cara, como fez diferença, não só para cenas de ação que estão muito boas e com mais personalidade, porque os filmes do John Watts não tinha personalidade nenhuma na ação, como também nos momentos de comédia, que não são tantos quanto os filmes anteriores, mas de certa forma tem momentos de comédia sim, e que a maioria eu acho que funciona. Não diria que são todos, mas eu diria que a comédia tá no ponto certo aqui. E também os momentos de drama, velho. O drama desse filme melhorou muito. A questão do Peter Parker de carregar a parte do com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui ele finalmente virou o Homem-Aranha como a gente conhece, como a gente gosta, aquele Homem-Aranha que sofre o tempo eita porcaria, que sofre o tempo inteiro. Então, isso daí é maravilhoso. A relação dele com a personagem da MJ, maravilhoso também, que nos outros filmes não era lá grandes coisas, mas aqui amadureceu muito. Inclusive, a parte da relação dos dois, como eles resolvem no final, aquele negócio de, você me revelou agora que a gente namorou numa vida passada em que eu lembrava de você. Só que essa não é mais eu, então eu não te amo. Cara, isso daqui é uma facada no coração. Emocionante demais. Mas não é só a relação Peter e MJ que tá boa aqui. A relação de Homem-Aranha com o Justiceiro, sensacional. Uma dupla que eu não imaginava que ia funcionar tão bem e que eu não imaginava que eu realmente precisava dessa dupla, porque é uma dinâmica muito boa dos dois, não só conceitualmente, né? Porque os dois têm meio que o mesmo background de formas diferentes, né? Os dois passaram por traumas muito significativos na vida, mas enfrentaram isso de formas diferentes, né? O Justiceiro virou basicamente um assassino
Ele tenta fazer justiça, mas dos métodos errados, enquanto o Homem-Aranha tenta fazer o bem apesar de tudo. Então, ele continua querendo ser um herói que ajuda as pessoas. Então, essa parte de conceito eu acho muito boa, mas a dinâmica entre os dois é muito engraçada. E quando chega no final do filme que o Justiceiro quase mata o Homem-Aranha sem querer, cara, é emocionante, velho. O Justiceiro carregando o Homem-Aranha nos braços até o hospital. Cara, é quase de chorar essa cena pra mim, vice. Mas, enfim. O elenco eu diria que tá bom, os personagens estão muito bem aproveitados, o que era um medo muito grande meu, porque esses filmes do Homem-Aranha, em geral, quando anunciam muito mais personagem do que poderia caber no filme, geralmente dá merda, que é o que aconteceu com o Homem-Aranha 3 do Tobey e o Espetacular Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield, que não são filmes assim tão bem aceitos pela crítica e pelo público até deu um revisionismo recentemente, mas que não são grandes filmes não. Mas aqui eles conseguiram trabalhar bem, em geral, todos os personagens que se propuseram a trazer. Exceto o Hulk, quero dizer. Porque assim, eu entendo porque que o Hulk tá no filme para ter um momento de discussão entre Peter Parker e Bruce Banner que vai repercutir provavelmente para o futuro do MCU, a questão do chip inibidor, que provavelmente vai influenciar os coletes. Eu tô ruim na fala hoje, hein? Vai influenciar nos colares inibidores dos X-Men. E também vai ter a questão da cena de luta do Hulk, que é muito massa, velho. Que saudade de ver o Hulk descontrolado tentando quebrar tudo. Faz muito tempo que eu queria ver esse Hulk de volta. Eu entendo que isso quebra um pouquinho a parte do desenvolvimento de personagem, mas quem é que se importa com o desenvolvimento de personagem do Hulk, né? Mas, enfim. O Hulk eu acho que é um personagem que é mais dispensável desse filme, mas de resto, eu acho que tá todo mundo bem encaixado nesse filme. Sobre a parte técnica do filme, eu acho que ele até que manda bem, principalmente comparado com o Sem Volta Pra Casa. O Sem Volta Pra Casa é um filme que cara, tem 5 anos que esse filme foi lançado e ele envelheceu muito mal. Eu ainda gosto muito desse filme, guardo ele com carinho no coração. Foi um Ele fez parte de um momento na minha vida que eu realmente precisava desse filme, mas que hoje em dia é realmente difícil ver esse filme como um todo, porque o roteiro dele você vê como ele é preguiçoso, muita conveniência, muito furo de roteiro. Passaram uma furadeira no papel do roteiro, de tanto furo que tinha. E também era um filme muito feio, porque ele foi gravado na pandemia, né? Então ele dependia muito de cenários em tela azul. Eu entendo porque tem essas questões, né? Mas enfim, hoje em dia para assistir o Sem Volta para Casa é difícil. Coisa que eu acredito que não acontece nesse filme aqui, não só na questão do roteiro, que eu acho que está muito mais bem escrito, ele é mais filme que todos os outros anteriores do Tom Holland, e tem toda essa questão também de tratar sobre a temática de burnout, porque o Homem-Aranha fica focado exclusivamente na parte de Homem-Aranha e não dá atenção à sua própria vida pessoal, não dá atenção à sua vida de Peter Parker, e isso começa a custar o cara aos poucos. Então ele vai se desgastando, ele vai ficando mais irritado, mais agressivo, e isso é uma alusão muito grande à síndrome de burnout, pelo menos pelo que eu identifiquei. E, cara, eu acho inacreditável como esses filmes do Homem-Aranha trazem reflexões que se encaixam muito bem com o momento que eu vivo na minha vida. Então, essa questão do burnout que é traduzida aqui pro filme se encaixa muito na minha vida, porque para quem não sabe, eu tô na faculdade agora e tá estressante, velho, tá desgastante, eu tô sentindo burnout me consumindo. Então, eu acho que o filme é muito feliz em trazer essa temática para um momento em que eu estou vivendo atualmente. E para quem não identificou essa parte do burnout, tem uma parte que eu identifiquei que fica muito claro que é sobre isso que o filme está falando, que é a parte
em que o Peter começa a sentir uma dor no pulso, que depois a gente descobre que é um negócio da teia orgânica, mas que eu associei diretamente à lesão por esforço repetitivo. Então, tem coisas no roteiro que você consegue reparar e que não são tão diretas. Então, isso eu gostei bastante. O roteiro, para mim, tá mais bem escrito, apesar de eu ter uma questão com o terceiro ato. Já já eu falo disso, tá? Mas enfim, a questão de aspecto visual também tá muito bom. Nova York tá uma cidade muito mais viva, os cenários estão muito bons, o web swing tá excepcional, todas as cenas de web swing são extremamente imersivas. Às vezes no cinema eu tinha medo de cair porque os ângulos de câmera que eles colocam para gravar o Homem-Aranha estão sensacionais. O uniforme, velho, putz, que uniforme bonito e que diferença que faz um ator ou um dublê usando o uniforme de fato. Você vê que ele parece ser um filme de fato, não um negócio feito no computador por uma IA. Parece que realmente são pessoas naquele cenário passando por aquela situação e, cara, o filme tá muito mais bonito, velho. Ô, porcaria. Os efeitos visuais também melhoraram, apesar de que tem tela verde, tem bonecão de vez em quando, mas tipo, o uso tá muito melhor. O refinamento que eles fizeram comparado com os filmes anteriores tá muito melhor de fato. Então, o aspecto técnico tá muito bom nesse filme. Aí agora, pra minha questão com o filme, que atrapalhou um pouquinho pra mim pessoalmente, foi a questão do terceiro ato, que eu achei um pouquinho estranho. E aqui entra a questão do spoiler principal, justamente, que a gente descobre que a personagem da Sadie Sink, a atriz de Stranger Things, a gente descobre que é a Jean Grey. Então aqui a gente finalmente vai ter uma introdução aos X-Men do MCU, que, assim, a Jean Grey nesse filme tá muito boa. A atriz mandou muito bem. É um bom início pra personagem. Ela tá bem escrita. Mas, tipo, o terceiro ato do filme é praticamente só sobre a Jean Grey. O Homem-Aranha tem uma participação lá. Ele tem uma associação meio que pessoal com a Jean Grey. Você percebe por que que faz sentido a Jean Grey estar no filme do Homem-Aranha, pela forma como ela é desenvolvida ao longo do filme. Mas, enfim, o terceiro ato fica um pouquinho estranho porque do nada não é mais um filme do Homem-Aranha, vira um filme dos X-Men. Eu entendo que a Marvel quer fazer isso para ser uma introdução à nova saga, provavelmente que eles vão querer fazer, que é dos X-Men. Mas para um filme do Homem-Aranha, acaba perdendo um pouquinho de peso. Às vezes parecia que eu não tava vendo mais um filme do Homem-Aranha, parecia que era um filme qualquer e eu estranhei muito assistindo o filme, muito. Porque tipo, eu quero ver o Homem-Aranha. Eu não tô tão interessado assim na Jean Grey, apesar de ela estar interessante no filme, eu não acho que seja pra tanto assim. Poderia diminuir um pouquinho mais a questão da Jean Grey e dar mais importância para a narrativa pessoal do Peter Parker e Homem-Aranha, que foi desenvolvida ao longo de todo o filme até então, mas algumas partes acabam ficando meio avulsas e não tão bem concluídas, como por exemplo o fato do Peter Parker estar meio que se transformando numa aranha, não uma aranha, né? Mas começa a ter um comportamento mais aracnídeo. Enfim, isso tá trabalhado no filme, mas eu sinto falta de uma conclusão realmente daquela parte que foi desenvolvida ao longo do filme, que poderia ter sido muito mais épico, muito mais brutal, mas que por conta do terceiro ato ser ocupado pela Jean Grey, acaba que o filme perde força perto do final do filme. Apesar disso, tem a parte do final do Peter saindo do hospital e vendo a recepção do público em relação ao Homem-Aranha, que é muito emocionante, velho. Muito bonito. O Homem-Aranha é um personagem que realmente
não é só um personagem que é massa, que de fato ele é um personagem muito massa, mas ele também é uma figura inspiradora. Ele nos inspira a ser uma pessoa melhor, nos inspira a ser um herói dentro de nossas próprias vidas. E isso eu acho uma coisa muito linda, uma coisa que um filme recente da DC também tentou fazer, que foi o filme do Superman, mas eu acredito que o filme do Homem-Aranha se saiu melhor nesse aspecto. Talvez até o filme do Homem-Aranha seja melhor de fato que o filme do Superman, justamente porque o filme do Superman era meio que um início de universo. Então, às vezes parecia que estava no meio da história e você não tinha muito contexto. Você tinha que ir pescando muita coisa ao longo do filme. Aqui, como já está assumidamente no meio da saga e você já conhece o Homem-Aranha, conhece alguns dos personagens que estão lá, acaba que esse conceito acaba sendo mais bem trabalhado nesse filme. Eu acredito, né? Pelo menos pra mim. Então, dito isso, eu fecho Homem-Aranha Um Novo Dia com a nota 8,5. Muito bom filme. Inclusive, os poderes da Jean Grey estão muito bem representados aqui, com uma direção muito boa. A cena da Jean Grey enganando Peter Parker, fazendo ele acreditar que a MJ recuperou a memória, muito boa. Eu achei que ia ser uma merda, mas quando teve o plot twist no final da cena, eu pensei, putz, eles sabiam de fato o que estavam fazendo. Então, parabéns para a equipe que fez esse filme do Homem-Aranha. E no meu ranking pessoal de filmes do Homem-Aranha, cara, eu acho que ele fica em quarto lugar. Eu gosto mais dos dois primeiros, do Tobey e do primeiro Aranha-Verso. Não sei se eu gosto mais do Através do Aranha-Verso do que esse daqui. Provavelmente eu gosto mais desse aqui, né? Porque o outro não tinha final. Mas enfim, ele é de fato um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Ele é melhor que os anteriores do Tom Holland e é melhor que os filmes do Andrew Garfield, tá? Que muita gente passa por revisionismo, mas o texto daqueles filmes eram horríveis. E só tenho isso pra dizer mesmo. Homem-Aranha, um novo dia, sensacional. Graças a Deus está fazendo uma bilheteria absurda, vai fazer 2 bilhões fácil e merecido, tá? É a volta do cinema como a gente conhecia. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tamo junto. Até a próxima e tchau.